Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam a própria bênção. Você seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para cada um de nós. Qual é o pai? Qual é o pai que não quer que o seu próprio filho seja a própria bênção? Qual é o pai que não deseja para os seus filhos que eles venham herdar dele, do pai, a grandeza de ser a própria bênção? Pois é isso exatamente que Deus quer para você. Ele quer que você seja a própria bênção. Eu não estou entendendo, bicho. O que significa ser a própria bênção? Significa que você não tem que ficar correndo atrás das bênçãos. Você será a própria bênção. Significa que você será a própria fonte. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte para jorrar por toda a vida eterna. Então, Deus quer fazer de você a própria fonte. Você crê nisso? Você acredita nisso? Pois eu acredito, eu creio. Quem crê em Deus, obviamente, tem que crer nisso, porque ninguém quer o melhor para os filhos, seus filhos, do que o próprio pai. Não é verdade? Então, para você, entretanto, ser a própria bênção, você tem que ter o espírito da bênção, você tem que ter o espírito de Deus, você tem que ser filho de Deus, você tem que ser gerado por Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala sobre isso. Porque muitas pessoas, naquela altura como hoje, carregavam consigo aquela dúvida, aquela incerteza, se realmente elas foram ou não batizadas com o Espírito Santo. Como é que eu posso saber se eu sou batizado com o Espírito Santo ou não? Como é que eu posso ter certeza que eu sou filho de Deus ou não? Sabe por quê, bispo? Porque a minha vida tem sido tão pífia, tão miserável, tão ordinária, que eu não tenho mais vontade de viver. Às vezes eu fico perguntando a mim mesmo, por que eu vim ao mundo? Para que eu vim a esse lugar, a esse mundo? Porque eu só conheço sofrimento e dor. Como é que eu posso ser filho de Deus e ao mesmo tempo viver essa vida desgraçada que eu tenho vivido? Não tem sentido, não tem cabimento. É verdade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então a pessoa fica assim, poxa, se Deus quer que eu seja a própria bênção,
Primeiro, ele tem que me livrar dessa vida mesquinha, miserável que eu tenho vivido. Bem, minha amiga e meu amigo, é exatamente isso a proposta de Deus para você. Olha só o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala para todos os seguidores do Senhor Jesus. Vamos ver o texto. Ele diz assim: o próprio Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica, confirma, testemunha, assevera com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, verifica, minha amiga e meu amigo, que se por acaso você não é batizado, não é selado com o Espírito Santo, você não tem essa certeza, você não tem essa confirmação divina que você é filho de Deus ou filha de Deus. E por você não ser filha ou filho de Deus, você não tem o direito de usufruir o que os filhos de Deus têm direito. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser bastardo. Então, quem é filho de Deus, eu não estou falando aqui de religião, não. A Bíblia fala do fato de ser ou não ser filho de Deus. Aqui ele não está falando assim, você é cristão, você não é cristão, você é muçulmano, você não é muçulmano. Nada disso. Está falando aqui sobre filhos de Deus. Aqui o assunto trata de filhos de Deus, herdeiros de Deus. Filhos, herdeiros de Deus. Então, quando uma pessoa não é filha de Deus, ela não tem certeza de que é filha de Deus. Até porque você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que foi selada com o Espírito Santo, que é filha de Deus de verdade, será que o Espírito Santo vai deixar 1% de dúvida dentro dela? Você acha que o Espírito Santo dentro de mim vai deixar uma brecha, um espaço para eu ter dúvida que ele é o meu pai? Claro que não. Claro que não. Então, todos os que têm o Espírito Santo, todos os que são batizados, selados com o Espírito Santo, têm uma confirmação no próprio Espírito, do próprio Espírito Santo, confirmação do próprio Espírito Santo, que ela é filha de Deus. E isso é uma coisa pessoal. Por exemplo, eu não preciso tentar convencer ninguém que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou filho de Deus. Porque o próprio Espírito Santo confirma, testifica, testemunha, assevera que eu sou filho dele. Então, por ser filho de Deus, eu tenho direitos, eu tenho privilégios. E por conta desses direitos e privilégios, então eu vou em busca do que Deus promete na sua palavra. As pessoas, quando fazem um voto com Deus no altar e colocam as suas vidas no altar à disposição do Espírito Santo, elas se entregam de corpo, alma e espírito, 100%. Então, o Espírito Santo, o Espírito do altar, vem sobre elas e fala filhas de Deus. Essa é a química do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo. Você que está me assistindo nesse momento, você é católica, você é espírita, evangélica, não importa quem você é, o que você fez
de bom ou deixou de fazer de bom. Não importa. O que importa é daqui para frente. É o que você está fazendo com a sua vida diante do conhecimento que você está tendo sobre o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o texto sagrado diz que o próprio Espírito Santo confirma no espírito dela que ela é filha de Deus. E porque ela é filha de Deus, então ela vai correr atrás das promessas que Deus, seu Pai, lhe deixou. Agora, é claro, muitas pessoas recebem as bênçãos, procuram, correm atrás das bênçãos, mas deixam de lado o abençoador. Aí, é claro que elas vão acabar perdendo. Porque Jesus disse também, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro você tem que entrar no reino de Deus e viver na justiça dele. Aí sim você recebe o Espírito Santo, que confirma que você é filha ou filho de Deus, e aí sim você toma posse de tudo o que o reino de Deus tem. Toda a herança de Deus para os filhos dele. Que maravilha, né? Mas, bispo, mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa de ir muito na igreja. Não importa. O que importa é a sua fé nas promessas de Deus, é a sua fé exercitada, praticada na palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina com clareza. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro de si. Ela é a própria fonte de bênção. Ela tem a direção do Espírito Santo para saber o que faz e o que não faz da sua vida. Ela tem a condução na sua mente do Espírito Santo que vai fazê-la tomar posse daquilo que ele tem prometido na sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo, veja que a fé cristã bíblica, a fé viva no Deus da Bíblia, é inteligente. Há uma parceria. Quando você se entrega, quando você casa com Deus, isto é, quando você no altar entrega a sua vida 100%, corpo, alma e espírito, então o Espírito Santo, ele vem e recebe a sua vida como a noiva. Como o noivo recebe a noiva no altar, ele recebe a sua vida e enche você da sua presença. Você é selada com o Espírito Santo e, consequentemente, a partir dali, todas as suas debilidades, fraquezas, complexos de inferioridade vão cair por terra e você passa a acreditar em Deus, porque Ele é contigo, você passa a crer que Ele é seu Pai, e aí você passa a crer, também a crer em si mesmo. Porque não basta você crer em Deus e não crer em si mesmo, não é verdade? O que adianta você crer em Deus e não crer em si mesmo? E é o que acontece com as pessoas religiosas. As pessoas religiosas creem em Deus, mas elas não creem em si mesmas. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, elas passam a crer em Deus e em si mesmas. Porque a certeza, a segurança, a confirmação do próprio Deus que ela é sua filha. Então, ela parte para cima dos problemas, ela parte para cima das conquistas pessoais, ela parte para a conquista de tudo que o reino de Deus promete. É isso que significa ter o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é absorvida pelo Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito da conquista, da vitória. E aí, ela mesma, por si mesma, dirigida pelo Espírito Santo, ela toma posse daquilo que Deus tem prometido. Quer dizer, ela não fica na dependência de patrão, de empregado, de governo, ela não fica na dependência de ninguém. Ela só fica na dependência de Deus
e de si mesma. Então, o próprio Espírito Santo confirma, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por isso nós cremos em Deus, mas também cremos em nós mesmos. Graças a Deus. Stephanie Rodrigues nasceu em São Paulo, em uma família com estabilidade financeira. Quem vê Stephanie ainda pequena na foto, não imagina quem ela se tornaria. Após o divórcio dos meus pais, a vida da família inteira mudou. Tanto a parte financeira, ela caiu bastante, mas impactou porque logo em seguida a minha mãe levou eu e as minhas irmãs para outro estado. Então, durante esse período, eu fui crescendo e aí, sabe, né, na escola eu me envolvi com amizades que usavam drogas. É um mundo que quando você vai entrando, é como se fosse um bolo de fios que você vai vendo que cada vez mais você já está mais envolvido. Então, você vai experimentar a cocaína, aí depois você vai experimentar o lança, e quando você vê, você já está num buraco. Ir para uma biqueira, um ponto de droga, ficar ali a noite inteira cobrindo um turno de um traficante, eu ia. Se fosse necessário, a gente fazer um arrastão, eu ia também. Eu fui me tornando uma pessoa desprezível, porque eu não tinha mais mesmo o amor da minha família, né? Era a ovelha negra e era assim, com o intuito de realmente fazer o mal para aquelas pessoas, né? De até matar. Então, era uma pessoa considerada realmente a escória para a sociedade, vamos assim dizer. A mãe de Stephanie, sem saber o que fazer, muda de bairro e tenta separar a filha daquelas amizades. Conheci um rapaz que ele era bem mais velho do que eu e ele bebia muito, então era um relacionamento bem abusivo, né? Ele me agredia, eu também agredia, ao ponto que eu cheguei a engravidar nesse relacionamento. E foi bem conturbado, porque eu não amava a mim mesma. Com toda aquela realidade, ali a criança foi adotada naquele período. Mas aí eu continuava daquele jeito, indo para as festas, em funk, porque eu queria preencher aquele vazio. E eu tinha um relacionamento ainda horrível com a minha mãe, porque a minha mãe queria me impedir de sair, também uma situação que marcou muito. Eu lembro, eu queria sair para uma festa, para um baile, e a minha mãe falou assim, não, você não vai. E aí eu falei assim, eu vou sim. E aí eu empurrei a minha mãe. Quando eu pensei que ela ia me bater, a minha mãe me deu um abraço e falou assim, eu não vou te bater, você é minha filha. Na hora que minha mãe me abraçou, quando ela fez isso, eu fiquei sem reação. E eu vi pela primeira vez uma atitude de uma pessoa que estava sendo confrontada, agredida, que naquele momento eu estava empurrando a minha mãe, eu estava falando palavras fortes para ela, e ela teve uma reação mansa. Uma reação assim, para mim, foi algo que eu nunca tinha visto. Então aquilo na hora me impactou muito. A mãe de Stephanie passa a entender como deveria agir com a filha. Continua lutando pela transformação da jovem, mas agora com sabedoria. E aí um dia de manhã eu acordei e me deu assim uma crise de choro, eu não entendia, mas ali já era o agir de Deus através das orações da minha mãe. Aí eu falei assim, não, eu vou porque é realmente a última saída que eu tenho, porque eu já fiz um pouco de tudo nessa vida e nada deu certo. Na Igreja Universal, Stephanie conhece a fé e o único que poderia mudar a sua vida. Mas para que ela abrisse sua visão, ela precisaria abrir seu coração. E ninguém me discriminou, muito importante assim, porque ninguém me rejeitou. E a revolta que o pastor passava da fé, ela vinha assim de encontro a toda a minha realidade de vida, e ela me encorajava a usar a minha revolta para mudar de vida. Porque até então, por mais que eu fosse revoltada, para mudar de vida eu não tinha coragem, porque eu não conhecia um caminho, uma saída. Eu me libertei dos vícios, de drogas, né? Eu já não sentia mais a necessidade, e a partir dali já era uma nova pessoa. E aí foi quando eu ouvi sobre o Espírito Santo.
E eu me interessei, claro, porque eu vi que quem tinha o Espírito Santo era completo. E eu queria, porque ainda faltava esse algo que só ele podia preencher. E foi quando eu comecei a mergulhar mais na palavra de Deus. Eu comecei, além de obedecer tudo que o homem de Deus falava, né, Deus ele foi me mostrando coisinhas que eu tinha que abrir mão para poder recebê-lo. Eu realmente tinha necessidades, várias necessidades terrenas, mas eu entendi que a principal era o Espírito Santo, porque não era algo que ia perecer, não era algo que ia acabar. Era algo realmente eterno, até o dia que eu alcancei. Que ali, quando eu subi no altar para deixar o meu voto, era como se fosse o mesmo corpo, mas era uma nova pessoa dentro daquele corpo. E o único que eu dividia espaço dentro daquele corpo era o Espírito de Deus. E ali o pedido que eu coloquei no altar, Deus ele realizou. Então, eu lembro do dia que ele veio sobre mim. Era uma quarta-feira à noite. E eu lembro que minha mãe estava perto, tinha outras pessoas. Mas na hora de buscar, eu esqueci de tudo. Porque eu queria muito recebê-lo. E eu lembrei de uma palavra que um pastor tinha falado para mim assim: não venha ansiosa, venha. Se for para você ter alguma preocupação, se é que eu posso usar essa palavra preocupação, seja em prestar um culto agradável a Deus. Venha com esse pensamento, que ele vai se agradar de você. E ali foi o que eu fiz. Então, porque o sacrifício continuou. E quando eu desci do altar, eu já desci com a certeza. Mas ali a gente continua com a confiança. O que é o sacrifício depois que você desce do altar? É confiar. Porque confiar, para a gente confiar, a gente tem que continuar sacrificando as nossas inseguranças. E foi o que eu fiz. E Deus honrou. Então, o dia que eu recebi o Espírito Santo, nessa quarta-feira à noite, foi quando eu esqueci de tudo e eu comecei a dar ainda mais de mim para Deus. Aquela garota amadurecia e encontrava o que tanto buscou de forma errada. Com a presença do Espírito Santo, em obediência a Deus, Stephanie vivia uma nova vida. A nova Stephanie era uma pessoa agora que tinha, além da paz, ela tinha a paciência, uma vida financeiramente estável, né? Não passei mais dificuldades. Deus me abençoou com um bom trabalho numa empresa, numa área comercial. Deus me abençoou em ser completa, ser uma pessoa feliz, não precisar de relacionamentos para se preencher, não estar mais em relacionamentos abusivos. Deus me completou mostrando a glória dele através da minha vida para minha família. E além de tudo isso, com a minha mãe também mudou, porque ali ela viu uma nova filha. Então hoje a nossa relação é totalmente diferente, que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria. O meu filho, que lá atrás tinha sido adotado, eu encontrei o paradeiro dele. Eu fui até lá, já tinha se passado alguns anos, então eu já estava um pouquinho maiorzinho, mas o casal falou: quando você quiser vir vê-lo, você pode vir. Então tenho esse relacionamento com eles. Hoje eu entro em unidades socioeducativas, então eu ajudo garotas que passam pelo que eu passei e eu consigo mostrar para elas com fatos. Olha só, é isso que Deus quer fazer e muito mais por você. Se você obedece o que Deus te mostra, Deus ele não vai ficar devendo nada para você, porque foi assim comigo e é assim com todos que também fizer dessa forma. E o altar representa a minha vida. A minha vida é o altar. Deus tem um plano a cada criatura e aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá um leito e um caminho
mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais provei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Meu nome é Ana Paula, eu sou formada em design de animação e eu conheci a Igreja Universal por conta da minha mãe. Ela já era da fé e ela sempre trouxe a gente desde pequenininhos. Só que chegou um tempo na minha vida que eu já não quis mais ir. Decidi fazer as coisas do meu jeito. Até que eu decidi voltar por conta da influência da minha mãe mesmo, quando eu estava com 15 anos. Eu decidi voltar porque ela tinha me orientado a voltar e eu fui aprendendo
fui aprendendo ao dízimo, fui aprendendo a oferta, fui aprendendo o que era ser uma pessoa de Deus. Eu aprendi, mas isso não quer dizer que eu me tornei uma pessoa de Deus. Eu aprendi a fazer, mas não a ser. Na igreja mesmo, eu me viciei em pornografia, em assistir pornografia, mesmo indo na igreja, e mesmo sem sabendo que era errado. Eu lembro que eu já desci as águas, no mínimo mais 7 vezes, porque eu assistia, ficava culpada, não, preciso me batizar, preciso me limpar do meu pecado, e não, dessa vez vai ser diferente, não, eu vou fazer diferente, só que eu ia lá e caía na mesma coisa. Todo ano era igual. E eu tentava fazer dar certo. Eu tentava ser feliz. Eu achava que era porque eu não tinha determinadas coisas. Porque eu não tinha alcançado um sucesso financeiro, porque eu não tinha alcançado alguma estabilidade, porque eu não tinha comprado certas coisas, porque eu não tinha cortado meu cabelo de um jeito, e é isso que me faltava. Só que o que acontecia? Eu alcançava até essas coisas, mas o vazio não ia embora. Era sempre assim, era um prazer momentâneo. Eu tinha um prazer, só que aquilo não durava. Isso foi me amargurando. E aí eu na igreja, eu ouvia falar sobre o Espírito Santo. Eu ouvia falar sobre o Senhor Jesus. Mas pra mim parecia que aquilo não era pra mim. Tipo assim, eu não conseguia enxergar que aquilo era o que me faltava. Então eu fiquei anos na igreja assim. Eu tinha medo do Senhor Jesus voltar e eu ficar. Era uma coisa que às vezes eu tava voltando da faculdade, né? Eu tava voltando e acontecia qualquer barulho e logo vinha um pensamento na minha mente. O Senhor Jesus voltou. E me dava um desespero que eu tinha que ligar pra minha mãe. Pra saber se ela ainda estava em casa. Porque eu sei que a minha mãe é de Deus. Então, se amanhã a mãe estivesse em casa, o arrebatamento não tinha acontecido. Eu ficava, será que a vida é só isso? É só a gente ter momentos de felicidade? É só a gente ter instantes de prazer? É só a gente ter instantes de satisfação? Porque quando eu comprava as coisas, eu tinha prazer, eu ficava feliz. Mas acabava, isso foi passando o tempo e me deixava mais frustrada, porque as coisas acabavam. E eu tinha esse questionamento dentro de mim, será que não existe nada que vai perdurar? Será que não existe nada que vai ficar até o fim, que vai durar? Eu não conseguia enxergar Deus, mesmo estando na igreja, mesmo aparentemente fazendo as coisas certas, lendo a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia, fazia jejum, fazia as coisas, eu fazia as coisas, mas eu não entendia nada. E eu lembro que tinha uma obreira na igreja que ela brilhava pra mim. Ela era tudo aquilo que eu queria ser, não pelo fato dela ser obreira, não, mas ela era forte, ela era uma pessoa definida. Você olhava para ela e ela te passava segurança. E uma pessoa insegura que não acredita em nada, em si mesma, eu olhava para ela e eu queria ser como ela. Eu queria ter o que ela tem. Porque para mim, aos meus olhos, ela brilhava. Ela tinha uma beleza que eu não conseguia entender. Que era aquilo que eu queria e eu achava que, tipo assim, ela tá lá naquele nível e eu tô nesse nível, então é porque ela é top demais e eu não sou nada. Porque mesmo, por exemplo, adquirindo, um nível universitário, eu ainda não me via capaz. Eu era muito problemática, eu não me via capaz. Porque não foi uma palavra que o pastor pregou, não foi não foi uma meditação, não foi um momento, foi, sabe, um cair em si. Porque eu tava orando e eu falei, caramba, é mais um ano que eu termino e eu termino igual. Eu termino a mesma pessoa. Eu termino a mesma pessoa complexada, eu termino a mesma pessoa vazia, eu termino a mesma pessoa fraca. E eu lembro que eu fiz uma oração. E foi uma oração que foi diferente. Por quê? Porque eu não senti nada. Não foi assim como se Deus tivesse falado comigo, não. Eu falei assim, meu Deus, é o seguinte, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor falar para eu fazer. Mas também tem uma coisa, se não acontecer nada, eu vou ser a testemunha que o Senhor está morto. Foi um desafio. Eu fiz isso. Porque eu ouvia que existia um Deus e eu tinha um mundo. Eu sabia que o mundo não ia me satisfazer. Só que eu tinha Deus. Eu não achava que eu estava no nível de Deus. Só que eu aprendi que não era por merecimento. E eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou ver se essa palavra é verdadeira. Eu vou ver se esse Deus é verdadeiro, porque eu não sentia nada, e eu sabia, e por estar na igreja, a gente sabia que a gente não deveria confiar nas emoções, né, nos sentimentos. Então, nas buscas que eu chorava, eu sabia que não valia de nada. Tipo assim, que eu tava me auto-enganando, que eu tava me deixando levar pelo meu coração. Porque aquilo não era Deus, porque Deus não é um sentimento. Foi quando eu decidi me batizar de verdade. Porque eu só tinha descido as águas, eu nunca tinha me batizado, nunca tinha me entregado para Deus. E foi legal que esse processo foi, não, é assim que tem que fazer, então eu vou me entregar.
não é só descer as águas, pronto, tomei um banho, não, é uma entrega. Então eu assumi um compromisso com Deus, coisa que eu não tinha. Quando eu tive meu encontro com Deus foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, mas eu sabia que eu não deveria parar ali, que ainda faltava o Espírito Santo. E aí foi quando chegou o jejum de Daniel. Mas esse jejum foi muito diferente, porque eu já estava acostumada a fazer o jejum de Daniel em ficar sem as redes sociais, era comum para mim, eu já tinha aprendido a fazer. Só que esse não era o foco. O meu foco não era ficar sem redes sociais, o meu foco era o Espírito Santo. E eu buscava como se fosse o dia. E eu não ficava desesperada, acabou um dia, passou o primeiro... Não, era o mesmo dia, a mesma fé. Eu lembro que eu peguei um caderno, escrevi todas as promessas em relação ao Espírito Santo. Eu peguei elas e eu ia buscar com aquelas promessas nas minhas mãos. E eu lembrava de um e falava, não, é isso aqui. E aquilo me dava força, porque eu não estava imbuída de um sentimento, eu estava imbuída de uma fé, que é completamente diferente. Porque eu fazia as coisas, e não no sentido assim, eu jejuei durante os 21 dias de alimentos. Mas eu não jejuava assim para falar, olha Deus, eu tô jejuando, viu? Presta atenção, o Senhor tem que me honrar. Eu não fazia isso. Eu fazia na certeza, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero meu Deus. O sacrifício não era para que eu viesse chegar diante de Deus e com minhas obras e apresentar para Deus, olha Deus, eu fiz tudo isso, então eu mereço o Espírito Santo. Não, era para honrar Ele. Eu tô jejuando porque é para honrar o Senhor. E era sincero porque eu sabia do Deus que eu cria, porque eu tinha conhecido Ele. Só que faltava ter Ele dentro de mim. Eu já havia conhecido Ele, mas eu sabia que eu precisava ter Ele dentro. E Ele queria estar dentro. E esse que era o mais gostoso, porque eu sabia que Ele queria estar dentro. Eu acho que o que fez diferença nesse jejum foi que eu busquei o Espírito Santo como a única solução para a minha vida. Eu não busquei o Espírito Santo assim, ele é a melhor opção. Ele não é a melhor opção, ele é a única opção que eu tenho. Aí chega no 21º dia. No 21º dia, teve um fato interessante de contar, porque no dia anterior, eu tava voltando pra casa com uma amiga, e eu falei assim pra ela, amanhã eu vou casar. Ela falou assim, como assim você vai casar amanhã? Eu falei, amanhã eu vou casar. Eu vou casar. E ela, mas Ana, como assim? Você nem namora? Como é que você vai casar? Eu falei, amanhã eu vou casar. E você vai ver que eu vou casar. Amanhã eu vou estar casada. E eu falei isso pra ela. Quando chegou no domingo, reunião das 9h30. Teve a busca. E o bispo determinou. O bispo determinou que as pessoas que estavam no jejum de Daniel recebessem o Espírito Santo. E nada aconteceu. E foi muito interessante, porque quando o bispo terminou de determinar, o pastor falou pra gente seguir buscando. E na minha mente veio o seguinte pensamento, tudo bem, você vai continuar buscando. Deus viu você, Ele vai honrar a sua fé. Mas naquele momento eu vi que aquela voz não era de Deus. E eu falei, não com aquela voz, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, não é daqui a pouco, não é daqui 1 minuto, não é daqui 1 dia, não vai ser na reunião das 18 horas, vai ser agora. Porque eu não posso sair daqui sem o Senhor. Depois que eu falei isso, eu recebi o Espírito Santo. E foi a coisa mais incrível da minha vida, porque não foi um sentimento, não foi uma emoção, mas foi o Deus vivo entrando dentro de mim. Foi o Deus vivo confirmando dentro de mim, você é minha e eu sou seu. Mudou tudo principalmente porque eu não sou mais sozinha. Porque eu sempre tive, desde pequena, a questão de que ninguém nunca me via, ninguém nunca me reparava. Ninguém nunca me identificava, ninguém nunca me percebia. Eu sempre tive esse complexo, né? E hoje, não importa. Simplesmente não importa se as pessoas me veem, me reparam, me notam, porque eu tenho alguém superior a qualquer pessoa que me vê, repara e me nota. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele envolve todas as áreas da minha vida. Eu não tenho uma vida e eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus e porque eu tenho um Deus, a minha vida gira em torno dele. Todas as áreas dela, a minha vida financeira, a minha vida familiar. O melhor termo para definir isso, eu tenho alguém que é responsável por mim. Então eu não vivo mais para mim mesma, para os meus interesses, para os meus sonhos, não, ao contrário. Os meus interesses e os meus sonhos servem a um Deus. Eu acho que foi o mais importante para mim nessa pandemia, porque me fez entender que a vida não é só isso. Não é só conquistar, a gente tem que ter um propósito maior. O que a gente faz tem que ter um propósito maior, e não é ser bem-sucedido, não, o nosso propósito maior é no céu. Então tudo que a gente faz tem que ter um propósito no céu, em somar para a nossa eternidade.
As pessoas com quem a gente vive, o que a gente faz, como a gente se relaciona, soma na nossa eternidade, tanto com Deus ou com o diabo. O jejum de Daniel, para mim, é uma oportunidade. É uma oportunidade não de você ser melhor, não é uma oportunidade de você mudar em algumas coisas, é uma oportunidade de você ter a sua vida transformada. Porque a gente não faz o jejum de Daniel por coisas ou pessoas, a gente faz o jejum de Daniel pelo Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença. O foco não são as pessoas, os problemas a serem resolvidos, não. O foco é o Espírito Santo. Meu nome é Marília Lopes, tenho 35 anos e sou corretora de imóveis. Eu conheci Jesus aos 14 anos em uma outra igreja evangélica, em outra denominação. Nessa igreja que eu fazia parte, eu fui ungida como missionária na época. Então eu comecei a desenvolver alguns trabalhos dentro da igreja de ajudar as pessoas. Fazia louvor na igreja, eu era líder de louvor, de ministério de louvor, e cantava, às vezes até pregava dentro da igreja. Mas eu saía dali, eu ia para casa chorar. Eu não tinha aquela vida que eu pregava, eu não vivia. E comecei a desenvolver uma depressão. Então, eu tinha complexo de inferioridade, eu chorava muito, qualquer coisa eu chorava, eu me sentia inferior às outras pessoas, aonde eu cheguei a perguntar para Deus: meu Deus, por que eu te sirvo? Eu ensino as pessoas como elas devem proceder, elas fazem, elas conseguem, e por que eu não consigo? Por que eu vivo esse conflito interno? E mesmo a minha mãe, sendo pastora dessa igreja, ela tinha uns problemas internos também que eu até então não sabia, mas ela estava passando também por um processo de depressão. E uma pessoa dessa igreja, que fazia parte dessa igreja, percebeu o semblante dela, percebeu que ela não estava legal e fez um convite para ela e falou com ela, olha, eu sei de um lugar que se você for, vai mudar a sua vida, porque eu já fui lá. E a minha mãe quis saber que lugar era esse e ela falou, na Igreja Universal. A princípio, a minha mãe teve resistência, ela não queria ir porque a gente tinha essa resistência contra a Igreja Universal, eu também tinha. Mas ela aceitou o convite, diante da situação de desespero que ela estava vivendo, ela aceitou o convite e ela foi. E a partir daí, ela começou a ter as mudanças na vida dela. E eu, como filha, comecei a perceber as mudanças que Deus começou a fazer na vida da minha mãe. Apesar de não concordar com a ideia dela sair da igreja e ir para a Igreja Universal, mas comecei a ver as mudanças. E aí a minha mãe começou a me convidar para ir à Igreja Universal. Então eu comecei a frequentar as reuniões e nas reuniões de libertação, em uma dessas reuniões que eu fui, eu tinha certeza dentro de mim, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. E nessa reunião específica que eu fui, através da oração que o pastor fez, eu passei mal, eu cheguei a cair de joelhos, quando o pastor orou ali e falou, determinou o que estava acontecendo, e de fato era o que eu estava vivendo na minha vida, que eu pensava que era uma coisa e quando na verdade era outra. Eu pensava que eu tinha Deus, que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, porque eu ajudava as pessoas, mas quando na verdade não tinha. E aí nesse dia eu cheguei a passar mal, eu fui atendida e ali a minha ficha caiu. Ali eu entendi que eu não tinha o Espírito Santo. Foi muito difícil, porque para a gente que está à frente de um trabalho, e de repente, você entende que você não tinha, de fato, Deus para passar para as pessoas. E foi aí que eu comecei a buscar. Nesse meio tempo, veio um jejum. E aí, durante esse jejum, numa quarta-feira, tive a certeza que Deus era comigo. Deus falou comigo, ali naquele momento. E eu tenho certeza que foi Deus, porque naquele instante, aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia sumiu. E eu tive a certeza de que, de fato, Deus era comigo. E eu tinha as minhas inseguranças, e naquele momento, assim, para mim já não importava nada.
Eu tinha certeza que Deus estava me recebendo ali naquele dia, né? Uma alegria muito grande e a partir daí as coisas começaram a mudar. Dentro de mim mudou e quando muda dentro da gente, automaticamente fora começa a mudar, né? E aí comecei a mostrar essa diferença, automaticamente as pessoas começam a perceber. O meu esposo percebeu a mudança, hoje ele reconhece, ele vê como que eu mudei, até a minha estrutura mesmo, de como lidar com os problemas, o mundo às vezes desabando, como a gente vem passando aí, esses dias difíceis de pandemia, mas mesmo nesse tempo difícil, onde está todo mundo passando por crise, Deus nos dá força para ajudar outras pessoas, né? Deus tem nos dado essa condição, não só com palavras, mas também com atitudes, né? A gente tem conseguido ajudar. Então, a transformação, para a glória de Deus, foi completa. Hoje, eu sou muito feliz mesmo. Tenho um casamento abençoado, tenho uma filha que é uma bênção, tenho uma família muito feliz, sou realizada no trabalho, né? Graças a Deus, assim, sou reconhecida pelo que eu faço. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e à Igreja Universal, porque se eu não tivesse encontrado essa porta, eu hoje não sei como que eu estaria. Talvez teria até já cometido um suicídio, que é o que acontece com a maioria das pessoas nessa situação, né? Mas hoje, graças a Deus, assim, a gente tem uma vida feliz com o Espírito Santo e leva isso para outras pessoas também. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, a sua vida depende de você. Deus te deu inteligência para você pensar, para você avaliar, para você fazer a melhor escolha. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Olha, tá aí. Vocês é que vão escolher me obedecer ou desobedecer. Se vocês me obedecerem, então as bênçãos estarão disponíveis para vocês. Mas se vocês desobedecerem, eu não posso fazer nada, porque eu não obrigo, eu não imponho a minha vontade a ninguém, mas aqueles que me obedecem, então usufruem os benefícios dessa obediência. Então, minha amiga e meu amigo, a fé tem que estar aliada, associada à inteligência. Eu tenho que raciocinar para que eu possa decidir o que é certo e o que vai me abençoar. Foi o caso da Marília e outras tantas pessoas, os testemunhos que nós temos colocado aqui. Essas pessoas ouviram a palavra de Deus e decidiram colocá-la em prática. E quando fizeram isso, experimentaram as bênçãos que Deus tem para aqueles que obedecem à sua palavra. Então, eu diria que Deus não pode fazer nada na sua vida sem que você o permita. Mas para que você possa permitir que Ele venha operar na sua vida, você tem que abrir mão da desobediência, da rebeldia, do pecado, e etc, etc, etc. Essa é a realidade. Não há como você servir a Deus, obedecendo a Deus, e ao mesmo tempo a Baal. Não há como você servir a dois senhores. Você só pode servir a um. E o Senhor da sua vida é que faz a sua vida assim como ela está. Se ela está uma porcaria, é porque o Senhor da sua vida é uma porcaria. Se ela está uma bênção, é porque o Senhor da sua vida é a própria bênção. Só depende de você. Você que faz a sua escolha. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, orientar as pessoas. Claro, aqueles que têm juízo e colocam a palavra de Deus em prática, esses vão ser abençoados. Os que não têm, a gente não pode fazer nada. Mas vamos orar. Vamos orar para todos, para que todos tenham a chance de entender
o que Deus quer para as suas vidas. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu